Enquanto isso, deixa eu chamar de volta aqui o nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, que tem atualizações sobre a questão humanitária. Tivemos uma manifestação do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários, que divulgou um comunicado na manhã de hoje, alertando para a situação dos hospitais. É isso, Fabrício? O que diz esse texto? Exatamente, Brown. Esse escritório da ONU, a chamada OCA, Escritório da ONU para Assuntos Humanitários, divulgou nesta manhã um comunicado falando em relação justamente à ocupação dos hospitais na faixa de Gaza. Segundo esse comunicado, atualmente os hospitais em Gaza operam com um número de pacientes 150% acima da capacidade que eles têm regularmente. Isso ajuda aí a gente a destrinchar um pouco o tamanho dessa crise humanitária na faixa de Gaza. Além disso, 60% de todas as instalações médicas no território foram fechadas desde o início da invasão do Hamas lá no dia 7 e, consequentemente, a resposta à contraofensiva israelense na faixa de Gaza. Elas foram fechadas pelos mais diversos motivos, viu, Brown? Tanto porque algumas delas foram atingidas por ataques, outras porque houve a necessidade de evacuação do norte em direção ao sul do território. A gente lembra até mesmo do escritório da ONU para refugiados palestinos, que fica na cidade de Gaza, que também foi evacuado. Todos os funcionários da ONU ali precisaram sair, se dirigir em direção ao sul da faixa de Gaza. E aí até um dado que a gente já trouxe durante a semana, mas que a gente reforça, que é um dado que vem do Centro Palestino de Estatísticas e que ajuda a mostrar exatamente, mesmo em situações normais, as dificuldades que a população da faixa de Gaza encontra. O número que o Centro Palestino de Estatísticas traz é o seguinte: na faixa de Gaza existe 1,3 leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes. Ou seja, há uma disparidade enorme entre o tamanho da população e a capacidade dos hospitais de receber pacientes, isso falando em condições normais, sem o conflito Hamas-Israel, como a gente está vendo nos últimos dias. Esse número, obviamente, que piorou, porque, como a gente falou, 60% das instalações médicas fechadas em todo o território, e aí muitos hospitais superlotados, hospitais que foram atingidos, ou as imediações dos hospitais que foram atingidos. A gente tem visto regularmente imagens, por exemplo, do Hospital Nasser, em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, onde a todo momento as ambulâncias chegam ali trazendo pacientes, trazendo pessoas que foram feridas por algum estardalhaço, alguma coisa nesse sentido, e que são levadas às pressas. E a gente está falando aqui de crianças, de idosos, ou seja, uma situação humanitária gravíssima, enquanto a gente ouve mais um estampido vindo da faixa de Gaza. Mais um estrondo, a gente acabou de acompanhar. Olha só as imagens ao vivo, assustadoras neste momento. Imagens fortes. Exatamente, ali, imagens que são de dentro da cidade de Gaza, justamente, que a gente acompanha ao vivo. É possível ver essa coluna de fumaça, mais um, exatamente. Uma coluna de fumaça que ela está indo em direção ali, parece a leste, né? Vindo aqui para o canto direito da nossa imagem. E que, novamente, quando a gente fala da densidade demográfica, da altíssima densidade demográfica, é possível ver por essas imagens a quantidade de prédios de casas na cidade de Gaza, de casas, uma área extremamente residencial. A gente sabe que, neste momento, a cidade de Gaza foi fortemente evacuada. Segundo o Exército de Israel, boa parte da população cumpriu, sim, aquela ordem de evacuação e foi em direção ao sul, mas ainda há pessoas que se mantêm ali na cidade, outras que foram até mesmo bloqueadas, tiveram a saída impedida pelo Hamas, e a gente sabe que, de fato, até os militantes do Hamas, eles acabam muitas vezes se abrigando dentro desses prédios, mas há pontos específicos que a inteligência israelense sabe que são, de fato, estruturas militares do Hamas. Não dá para saber se foi exatamente isso que eles atingiram neste momento, não dá nem para a gente cravar aqui que este foi um ataque, um bombardeio israelense. As informações que a gente tem ainda são muito preliminares, a gente acompanha essas explosões ao vivo, né? Exatamente.